Muita gente tem falado sobre a queda desse governo Bolsonaro. A grande imprensa fala sobre impeachment ou renúncia. Aqui no canal nós temos apresentado uma terceira via possível, que é a pivotagem. Ou seja, Bolsonaro ele fazer um giro 180 graus e mudar completamente as suas estratégias e estruturas de governo. Assim, esse governo Bolsonaro, esse governo que nós conhecemos, ele deixa de existir por conta de toda a sua quebra, todo o fim dessa identidade, e uma nova identidade, um novo governo surge com Bolsonaro ainda como presidente. Então essa é uma outra possibilidade que eu venho colocando aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição com vídeos que eu falo sobre isso. Mas um inscrito ontem, em um vídeo, em um comentário que foi publicado ontem em um dos vídeos do canal, ele fala sobre a possibilidade de um autogolpe. E por coincidência eu estava conversando justamente sobre isso com outro amigo meu, com essa possibilidade de ter um autogolpe no governo Bolsonaro. E é interessante porque se de fato ocorrer um autogolpe, aí sim o Brasil vai ser governado por um ditador militar, muito parecido com o que ocorre com Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. E aí o Brasil finalmente vai se transformar na Venezuela. E quem vai concretizar essa transformação do Brasil em Venezuela vai ser justamente Jair Bolsonaro. Mas o que seria esse autogolpe? O autogolpe, ele nada mais é do que essa possibilidade de mudança na identidade do governo Bolsonaro. Porque esse governo Bolsonaro, da mesma forma, ele vai desaparecer, essa identidade vai se perder e uma nova identidade, aí Bolsonaro como um ditador, vai surgir. Mas essa é uma possibilidade tão radical, tão extrema, que nós podemos colocar como sendo também uma quarta possibilidade. É por isso que eu gostaria de fazer um vídeo falando sobre isso. E nós podemos falar também sobre esse vídeo, porque lá em setembro do ano passado, o general Mourão, em uma entrevista para o Globo News, ele falou sobre essas possibilidades de golpe. Ele explicou aquela fala desastrosa que ele tinha falado em um debate numa loja maçônica, que o exército ele poderia retomar o poder para se reestruturar a ordem no país. E ele mesmo disse que já foi uma pergunta, foi mal formulada, já estava no final do debate, ele também estava cansado, não estava preparado para responder aquela pergunta e ele respondeu de um modo equivocado. Mas naquele momento, em setembro de 2018, Mourão falou que não havia qualquer possibilidade de haver um autogolpe, de haver um golpe, do exército tomar o poder, porque para o exército fazer isso seria necessário as pessoas estarem nas ruas, o caos estar generalizado, as pessoas com armas nas ruas, o caos administrativo, e isso não ocorre naquele momento. Entretanto, o que nós vemos hoje é um pouquinho, semelhante a esse cenário que o general Mourão falou. Bolsonaro, ele publicou, melhor dizendo, ele compartilhou um texto no WhatsApp de seus aliados, e esse texto falava que o país é um país ingovernável, que o país, ele, sem os conchavos políticos, não tem como governar, que o país está à mercê de interesses de grandes corporações que acabam prejudicando a forma do governo de Bolsonaro governar. E Bolsonaro, ele só publicou esse texto, ele só compartilhou esse texto, melhor dizendo, porque ele soube que as manifestações em pró do governo, as manifestações que vão sair em defesa dele, Jair Bolsonaro, começaram a ganhar corpo. Essas manifestações vão ocorrer possivelmente daqui a alguns dias. E os partidos políticos, eles enxergaram esse compartilhamento desse texto como sendo um aceno à radicalização. Então, por isso, nós temos que falar sobre um autogolpe. O que seria um autogolpe? É Bolsonaro dar um golpe em si mesmo. É ele, Bolsonaro, acabar com o seu próprio governo, fechar o Congresso e caçar ministros do STF. E ele tem um argumento para fazer isso, porque ele consegue trazer a população para si. Segundo as pesquisas mais recentes de aprovação, Bolsonaro tem um índice bom de aprovação. 30 a 35% de pessoas acham que Bolsonaro tem um governo bom ou ótimo. Com 30 a 35%, dificilmente ele vai cair. É um início muito ruim de governo, com certeza, mas ele tem uma aprovação ali que consegue mantê-lo no poder. E ele tem uma retórica que pode ser utilizada para fazer com que a população tenha mais apoio e mais apreço por ele. Ele só precisa falar o seguinte: olha, eu estou tentando fazer uma reforma administrativa para cortar ministérios e enxugar o orçamento, cortar custos do orçamento público. O Congresso não deixa. Eu estou querendo fazer uma reforma da Previdência para melhorar o crescimento, porque caso contrário, se não fizer, o país vai quebrar e o Congresso não deixa. Eu quero lançar um pacote anticrimes para combater a corrupção, para combater a segurança, para melhorar a segurança, para combater a violência urbana e o Congresso não deixa. Então, já que o Congresso ele impede nós fazermos as medidas necessárias, as mudanças necessárias para fazer o país melhor, o mais fácil a fazer é fechar o Congresso. E o Congresso ele está, em certo ponto, dando motivos para a população ter maus olhos para ele.
E aí também tem muito da retórica do Bolsonaro e da estratégia de comunicação que está fazendo com que as pessoas fiquem contra o Congresso. E as pessoas elas acham que essas negociações entre o executivo e o legislativo, elas são sempre pautadas na corrupção. E esse é um pensamento muito tolo. Porque se você acha isso, de onde você acha que vem a verba para construir a rodovia aí que está passando na sua cidade, para fazer a duplicação da pista, para fazer as obras da sua cidade? Vem dessas negociações. Então o presidente, o governador, o prefeito chega para os vereadores, para os deputados estaduais e para os deputados federais e fala assim: olha, eu tenho esse projeto, eu preciso do seu voto para ser aprovado. O vereador, o deputado estadual, o deputado federal chega para o presidente e fala assim: olha, eu posso votar favorável, mas aí você vai ter que liberar uma verba para eu construir, para eu recapear uma rua no meu bairro, para eu recapear, para eu fazer a duplicação de uma estrada ali na minha região. E é assim que funciona. A corrupção, ela não ocorre na negociação entre o Congresso e o presidente da República. A corrupção, ela vai ocorrer quando a obra for construída, aí com superfaturamento, com desvio do dinheiro, mas é lá na frente, não é agora, não é na negociação entre Congresso e presidente. É necessário que haja essa negociação, porque quando você tem essa negociação, você tira poderes do Congresso, você tira poderes do presidente e você equipara as forças. Quem não quer que haja negociação, quer um governo autoritário. E aí vai apoiar de fato um autogolpe, porque assim Bolsonaro fecha o Congresso, ele vira um tirano, assim como é Venezuela, Cuba, Coreia do Norte. Percebam como é a situação? Mas é viável para Bolsonaro ter um autogolpe? Para que Bolsonaro possa dar esse autogolpe, a primeira pergunta que nós temos que saber e responder é a seguinte: os militares vão apoiar Bolsonaro? Essa é a primeira coisa. Bolsonaro precisa ter apoio dos militares para poder fazer o autogolpe. Só que os militares eles têm interesse em apoiar um autogolpe? Seria interessante para os militares retomarem o poder uma segunda vez através de um governo autoritário? Os militares teriam interesse nisso? Os militares eles têm interesse em apoiar Bolsonaro depois de tudo que ele fez com as Forças Armadas, depois do que ele fez com o general Santos Cruz, depois do que o Olavo de Carvalho fez com o Mourão, com Vilas Boas, com o próprio Santos Cruz e com todas as Forças Armadas? Há interesse dos militares em apoiar Bolsonaro dessa forma? E outra, se Bolsonaro cair, quem vai assumir democraticamente é o general Mourão. Então, os militares teriam, mais uma vez, interesse em apoiar um golpe, um autogolpe de Bolsonaro? Com os militares fora da jogada, nós teríamos uma segunda possibilidade, uma via alternativa. E para entender essa via alternativa, nós precisamos partir do pressuposto que Bolsonaro tem sim ligação com as milícias, envolvimento com as milícias. Não há nada comprovado sobre isso, mas para entendermos essa segunda opção, nós teríamos que partir do pressuposto que ele tem sim uma ligação com as milícias. As milícias elas teriam força suficiente para lastrear esse autogolpe do Bolsonaro? Na minha opinião, não, porque as milícias elas não são tão organizadas, elas são fragmentadas, então Bolsonaro não teria essa possibilidade de lastrear um autogolpe pelas milícias, mas é um caminho que ele também poderia surgir, que ele poderia seguir. Um terceiro caminho, e esse é praticamente impossível que eu vejo ocorrer, é a população armada sair às ruas para apoiar Bolsonaro nesse autogolpe. Eu vejo pouquíssimas possibilidades disso também ocorrer. Então, muito do autogolpe passa justamente pelo apoio dos militares. Agora, independentemente do que for ocorrer, autogolpe, impeachment, renúncia ou pivotagem, perceba que essas quatro possibilidades elas têm um ponto em comum. E esse ponto em comum é justamente que a queda desse governo Bolsonaro passa necessariamente pela direita. Então eu já venho falando isso há um tempo. A queda de Bolsonaro, pelo menos desse governo, ela não vai passar pela esquerda, ela vai passar pela direita. Então quem vai fazer esse governo Bolsonaro cair vai ser a direita e não a esquerda. A esquerda ela pode pegar uma carona nesse movimento, mas quem de fato vai fazer Bolsonaro cair vai ser a direita. Esse é um movimento que vem à direita e não à esquerda. Mas o que você acha? Você acha viável essa possibilidade do autogolpe? Na minha opinião, eu acho nesse momento pouco viável, é difícil de ocorrer. Mas nós temos que ficar espertos por conta desse texto de Bolsonaro que ele compartilhou e porque os partidos eles acharam que isso foi um aceno à radicalização. Então nós temos que ficar ligados também com essa possibilidade. Mas deixa aqui nos comentários se você acha que é possível ter esse autogolpe de Bolsonaro, se você acha que o Exército teria interesse em apoiar esse autogolpe de Bolsonaro. Considere se inscrever no canal,
compartilhe com os amigos e, mais importante, deixe aqui os comentários e vamos tentar fazer o canal chegar aos 20 mil inscritos o mais rápido possível. Então compartilhe, traga mais uma pessoa, vamos fortalecer a nossa corrente e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.